Fala galera! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa jornada da hipnose na fisioterapia. Que hoje vamos com um tema que eu me amarro. Adoro falar sobre esse tema. Vou colocar ele aqui pra gente deixar pra galera olhar e quem se interessar participar junto aqui na nossa live. Beleza? Vamos entrando. Deixa o Instagram para mostrar que estamos ao vivo aí pra galera. E aí, me contem aí como é que vocês estão, o que vocês estão achando dessa jornada da hipnose na fisioterapia. Tem gostado? Como é que tá? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a questão do poder da palavra e como a palavra pode influenciar aí na nossa vida, tanto na parte emocional quanto na parte física. Falamos um pouquinho da hipnose, nessa parte analgésica e anestésica. Falamos muito de Isdale, um cara que revolucionou aí, né? Trouxe o nome de uma técnica que a gente usa bastante para a gente falar sobre a anestesia hipnótica, né? Hipnoanestesia, como a gente chama. Então vamos entrando aí. Hoje a gente vai falar desse tema, a dor das emoções. Então eu queria deixar aí uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que as emoções podem realmente influenciar nas dores físicas? Diz aí, o que vocês acham? Sim? Não? Talvez? Então, vão deixando a sua mensagem, a sua pergunta. Se tiver alguma pergunta aí também, vocês podem deixar. Tem uma caixinha aqui, um balãozinho com uma interrogação. Se quiser deixar alguma pergunta específica, deixa aí, escreve, que depois eu vou ler com o maior prazer, tá bom? Então, as nossas emoções vão influenciar diretamente nas dores físicas que a gente sente. Então, muitos problemas que a gente tem de dores, todo mundo reclama, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com dor acolá, pode ser de fundo emocional. E, obviamente, se você não cuidar dessa parte emocional, essas dores vão permanecer. Então, não sei se rolou aí nas redes sociais e tudo mais, uma chargezinha, agora eu não lembro se era do Snoopy ou se era do Calvin, que eles falavam o seguinte: como é que eu me torno uma pessoa depressiva? Era mais ou menos isso, tá, pessoal? E o que a menininha falava? É só você se curvar e olhar para baixo. Então, a partir do momento que você muda a sua postura, as suas emoções, elas mudam também. Então, se você começar a olhar um pouco mais para cima, em vez de olhar para baixo e retrair as suas costas, isso já vai te deixar com uma postura muito mais negativa, vamos dizer assim, do que uma postura mais ereta. Tá? Então, as emoções vão influenciar diretamente. Quando a pessoa está um pouco mais para baixo, mais deprê, mais, enfim, com as emoções mais à flor da pele, de uma forma mais negativa, automaticamente a postura dela vai ser de se retrair. E isso vai interferir na sua postura e nas dores, automaticamente. Imagina uma pessoa que sofre muito tempo dessas questões emocionais, de disfunções emocionais. A postura dela já vai mudar ao longo do tempo, vai ficar uma coisa crônica. E aí as dores também vão se tornar crônicas automaticamente. Eu gosto sempre de usar alguns exemplos de como as emoções
podem influenciar na nossa vida, mas esses exemplos eu vou dar mais pro final aí da nossa live, tá bom? Mas uma coisa que eu quero falar realmente, para deixar bem claro como as emoções podem realmente influenciar nas nossas dores, na nossa vida, é o CA de mama, câncer de mama, que infelizmente tem acometido muitas mulheres aí aqui no Brasil, então o negócio é alarmante até. Então, mulheres, se cuidam, façam prevenções, mas escuta o que eu vou dizer aqui. Apenas 5% de todo, isso é estatística, estudo, tá? Apenas 5% de todos esses cânceres de mama são de origem, escuta o que eu tô falando, presta bem atenção, são de origem genética. Conseguiu calcular aí? Apenas 5% dos cânceres de mama são de origem genética. Ou seja, é uma conta fácil de fazer, né? Ou seja, 95% desses cânceres de mama, eles não têm uma origem concreta. Pode ser várias e várias coisas, mas não são de origem genética. Então, da onde estão surgindo esses problemas? Meus amigos, eu quero mostrar para vocês que as nossas emoções, a nossa mente, ela tem um controle de tudo. É por isso que a gente precisa ter tudo equilibrado, a nossa mente, nosso corpo. Porque ela vai influenciar. Se as suas emoções, se você não consegue lidar com isso, o seu corpo vai reagir. Não tem jeito. O seu corpo vai reagir. Então imagina, se 95% dos cânceres de mama não tem uma origem, por que eles estão aparecendo? Por que eles estão aparecendo tanto? Então, essa questão emocional, se você é fisioterapeuta, então você vai perceber que vários pacientes que entram na sua clínica, eles já têm uma postura, eles já entram dentro do seu consultório para fazer uma anamnese, uma avaliação, ele está sofrendo com dor. Tá? Obviamente, sentir dor é uma merda, é um saco. Mas, às vezes a dor que ele está sentindo vem daqui. Aqui em Brasília, acredito, entrou uma galera aí, aqui em Brasília, a gente tem muito servidor público, né? E muitos desses servidores públicos, eles fazem concurso, aquela coisa toda, com o intuito de ter uma carreira sólida, né? Vamos dizer, a estabilidade financeira. Beleza? É ou não é? Quem concorda aí? Pô, concurso público, estabilidade financeira, não é isso? Só que a maioria deles não queriam fazer esse concurso. Estão ali apenas por essa instabilidade. Então o cara, às vezes o cara fez educação física na faculdade, sempre gostou de esporte, fez, a vida inteira dele foi isso. Deu o cara, por uma questão, às vezes uma pressão social, enfim, vai lá, faz o concurso pro banco. Aí passa. Só que aí ele vive frustrado na vida dele, porque apesar dele ter uma condição financeira legal, não é aquilo que ele queria da vida dele. E aí o que acontece? Essas emoções, esse estresse, ansiedade, depressão, todas essas disfunções emocionais, elas vão reagir e vão gerar tensões no corpo. Então vocês podem ver, a maioria da galera que vem aqui no consultório, tanto na parte de dor, na parte da fisioterapia em si, mas na parte da hipnose, a galera aqui em Brasília, a maioria são concursados públicos, porque realmente você vai fazer uma anamnese, vai conversar com ele, e ele fala, não era isso que eu queria da minha vida. Não era isso que eu queria da minha vida. E as emoções vão interferir no corpo. A famosa gastrite,
Gastrite tem muito a ver com essas emoções contidas, vamos dizer. Emoções fortes, né? De raiva, de ódio, de sentimentos ruins. E ela acaba afetando a nossa postura. Tá, Luiz? Como assim? A gastrite vai afetar a sua postura? Obviamente. Vamos posicionar aqui de lado. Gastrite, tá? O estômago aqui. Se você tá com dor, como é que seu corpo vai se adaptar? Ele vai se proteger dessa dor. Então, automaticamente, seu corpo vai flexionar. Imagina uma pessoa que está com gastrite crônica há meses, anos, que existe. Imagina a postura dela como já não alterou totalmente e imagina a dor que essa pessoa não está sentindo. Então, aí eu vou dizer para você, obviamente as emoções vão influenciar nas dores físicas. Concorda ou não concorda? Concordo. Dá um joinha aí para quem concorda. Então, o que acontece, galera? Se a gente tá com um paciente e observar durante a anamnese, durante a avaliação, faz testes físicos, faz testes, enfim, especiais que temos dentro da fisioterapia e nada condiz com a dor que ele está sentindo. Então, observe se as emoções que esse paciente está trazendo, que ele está relatando, não vão realmente influenciar nessas dores que ele tem. Então, a gente parte do princípio que se não é uma questão física, se não é uma questão visceral, se não é uma questão, vamos dizer, odontológica, que pode estar travando realmente a musculatura dele, se não é nada disso, não é um trauma realmente, venha pra cá. Mas as questões viscerais podem influenciar, a galera da osteopatia aí, podem influenciar na questão postural, nas dores, beleza. Mas a gente sabe que as emoções vão interferir na parte visceral. A questão odontológica, muitas das disfunções, principalmente o bruxismo, está relacionada à questão emocional. Se você aí gera o bruxismo e tal, pode gerar um desvio de ATM ou uma má oclusão dos dentes, que vai gerar tensão muscular. Mas o bruxismo, a gente sabe que está relacionado às emoções. Então, meus amigos, por que você já não parte direto para isso? Sabe que o causador do problema está sendo aqui? Por que já não intervém direto na fonte? Pega e vai direto na fonte, que é a parte emocional. Além de todo o tratamento que você vai fazer, com todas as técnicas que você tem da fisioterapia, por que não adicionar uma a mais que vai ajudar nas emoções desse paciente? E, consequentemente, também na parte anestésica e analgésica. Olha aí, cara, estou dando a solução para você. Estou dando a solução. E você vai ver que o resultado no seu consultório vai ser totalmente diferente. Seus pacientes vão te agradecer sempre, porque você, achou a fonte do problema. Então, por que não atacar direto aí a origem? E com a hipnose, você vai ter uma ferramenta fantástica para você conseguir transformar a vida desse paciente. Tá? Então, galera, quem tá curtindo aí, dá um like, tem um coraçãozinho ali, eu sempre peço, vai lá, coraçãozinho, manda para todo mundo, espalha isso aqui. Vamos deixar as pessoas saberem como a hipnose pode ajudar realmente a tratar os pacientes da fisioterapia. Vamos juntar, vamos unir essa galera. E quem tiver aí interesse realmente, mais pra frente eu vou divulgar o meu curso de hipnose clínica para fisioterapeutas, voltado aí para a galera da físio, tá? Então,
Quem tiver interesse já pode me mandar um direct aí, a gente vai conversando, mas eu vou divulgar as datas e tudo mais. Ele vai ser um curso online, tá? Porque infelizmente, até hoje tá esse problema da pandemia e tal, tudo mais, que não vai largar da gente tão cedo. Mas em 2020 fiz 2 tentativas para fazer ele presencial, não foi legal. E infelizmente tiveram muitas objeções, principalmente essa questão da pandemia, de deslocamento, viajar e tudo mais. Então o que eu decidi? Vou fazer esse curso online. Então vou dar todas as técnicas, tudo, mostrar tudo que eu tenho de conhecimento nessa área, como linkar as duas coisas, e em breve eu vou mandar a data certinha do lançamento, tá bom? Mas quem tiver interesse e quiser entrar em contato, já fala comigo aí. Sexta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas fiquem espertos que já em breve o lançamento desse curso, tá bom? Então, galera, seguinte, alguém já ouviu falar na possibilidade de que as emoções podem interferir realmente nas articulações, em patologias, enfim, de uma forma bem pontual? Seguinte, tem uma linha aí, vamos dizer, aliada à psicologia, anatomia e a parte da medicina, que se chama metafísica da saúde. Então, essa linha mostra que as nossas emoções vão interferir realmente diretamente em cada patologia. E cada patologia tem uma especificidade linkada a isso. Alguma questão emocional realmente que está linkada. Eu vou falar aqui duas delas, só para citar, uma questão relacionada à fasciite plantar. Tá? Fasciite plantar, para quem não sabe, espero que a galera saiba aí, mas quem não sabe, é uma dor embaixo da sola do pé, tá? Do arco plantar que tem no pé. Não consigo levantar meu pé aqui para mostrar para vocês, tá? Mas o arco plantar aqui do pé é uma dor que, cara, eu já tive e é bem chatinha para resolver. E depois que eu tive essa visão diferente, eu consegui entender o porquê da minha fasciite aparecer. E eu vou contar meu caso para vocês entenderem. A maioria, aí eu já vou linkar uma outra parte de antropologia, enfim. Bom, vou contar para vocês. Quem nasce de parto cesariano, a maioria das pessoas, ela tem uma carência afetiva, tá? Uma carência afetiva. Por quê? Por que existe essa carência afetiva? Nos mamíferos, a maioria dos mamíferos, o que acontece? Quando o bebê nasce, qual que é a primeira coisa que a mãe faz? Alguém sabe? Quem levanta a mão? Tô brincando. O que a mãe faz? Lambe o bebê, o bebezinho, né? O animalzinho. Lambe o filhotinho. Então esse é o primeiro contato que o filhote vai ter com a mãe. No nosso caso, o primeiro contato são as contrações e quando o bebê sai. Tá? Esse é o primeiro contato que o filho tem com a mãe. No parto cesariano, isso não acontece. Né? Faz a cirurgia, tira o bebê, e esse primeiro contato com a mãe, ele não acontece. Tá? Então, a maioria das pessoas que nascem de cesariana tem essa carência afetiva. Vamos lá, voltando. Então, normalmente, quem é filho único, ou o filho mais novo, que como eu sou mais novo, eu sei, tem a tendência dos pais mimarem um pouquinho mais, acabam que não dão tanta responsabilidade para esse filho. E aí,
a criança, o adolescente, enfim, se torna um adulto que não consegue resolver problemas. Então todo mundo resolveu o problema para ele. Não, tá aqui e tal, blá. Daí quando o pepino aparece, entra em desespero. E aí não sabe resolver esse problema. E o pé, como é o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente, como a pessoa não sabe para onde ir na vida ou com o que faz com esse problema, a face plantar fica sobrecarregada de tanta tensão, porque a pessoa não consegue definir o que quer. Conseguiram compreender? Então daí a fáscia, ela vai enrijecer de tanta tensão que tem por causa de não conseguir resolver certos problemas na vida. Algumas indecisões, algumas caminhos a tomar, né? Então, muito por causa disso, a face plantar fica inflamada. Então, no meu caso, a face incomodava justamente em momentos que eu tive algumas dificuldades na minha vida pessoal. E aí, meu amigo, bombava, botava o pé no chão, aquele dói pra caramba, incomoda. Enfim, o pé é a base de tudo, é a base do nosso equilíbrio, do nosso corpo. Então, se você está em alguma indecisão, se você não sabe que caminho tomar, provavelmente o seu pé vai padecer. Ou vai ter um entorse, ou vai ter algumas tensões, panturrilha começa a doer também por causa do pé. Deu para entender mais ou menos? Essa é uma visão um pouco diferente do que... Senão, chega o cara no seu consultório com facete plantado, aí você vai lá, faz todas as partes, questões analgésicas, bota os aparelhos de eletro, faz alguma manipulação, mas imagina se você tem essa informação de que a facete plantar normalmente é quando a pessoa não consegue resolver problemas e tem uma dificuldade na vida ali. Imagina se você está com essa informação e chega o paciente com facete plantar. E se você der todo esse suporte para ele, conseguir com que ele entenda os problemas que ele tem e consiga ajudar ele a dar um norte na vida dele, provavelmente a facete vai sumir. E aí você, ganhou um paciente pro resto da vida, assim, né? Ele vai te indicar pro resto da vida, não que ele vai ficar com você pro resto da vida, mas vai te indicar pro resto da vida. Porque você conseguiu realmente resolver o problema que ele estava tendo. Mas, agora, eu vou dar um outro exemplo, tá? Um outro exemplo. E aí, vai entrar um pouco na questão da dor crônica, que é uma coisa que tá, cara, dominando o mundo, né? As pessoas estão sentindo muita dor crônica, porque a questão emocional, obviamente, está influenciando. Essa pandemia, então, a galera bombou de dor crônica. E aí, o fisioterapeuta que tem uma ferramenta como a hipnose, nas mãos, meu amigo, vai ter muito trabalho para fazer, né? Felizmente para ele, para o fisioterapeuta, que ajuda nessa questão financeira, mas felizmente para os pacientes, que o cara vai ter uma oportunidade de, consequentemente, resolver o problema dele, né? Então, eu vou falar de uma patologia que é uma das mais crônicas que existe. Uma patologia que incomoda muito. Uma patologia que as pessoas que têm ela relatam muita dor. Não é pouca dor, não. Muita dor. Uma patologia que atinge principalmente as mulheres. Mulherada que está aí, sabe que patologia é essa? Não? Não? Nada? Nenhum chute? Essa patologia é a fibromialgia. Fibromialgia. Se você for pesquisar sobre fibromialgia, ela não tem uma causa certa, assim.
né? Não tem, se você faz um exame de sangue, não tem como você saber se você tem fibromialgia ou não. A fibromialgia até hoje é pautada em alguns pontos doloridos no corpo, que se eu não me engano, se eu não me engano são 18, tá? Se eu tiver errado, depois eu corrijo, tá bom? Mas se eu não me engano são 18. E se você tiver 11 desses pontos doloridos, eles te dão um diagnóstico de que você está com fibromialgia. E como fibromialgia é uma patologia que é crônica, não tem cura e afeta muito a vida das pessoas, a pessoa acaba se rotulando quando o médico dá esse diagnóstico. Olha, você tem fibromialgia. A pessoa chega, o mundo dela acaba. Porque ela sabe que é uma coisa que é crônica e que vai afetar tudo na vida dela. Mas, muito por causa desses problemas, desses rótulos, a gente chega as pessoas chegam no consultório, né? E aí, a fibromialgia, o que eu posso falar para vocês? Ela normalmente atinge as mulheres, são pouquíssimos. Acho que eu tive um caso na minha história de fisioterapeuta que eu atendi um homem com fibromialgia. Uma vez. Uma. Já mulheres, um monte. Então, a fibromialgia geralmente acomete mulheres de meia idade, vamos dizer de meia idade de 35 para cima, tá? Até uns 50 e pouco, 60, lógico que isso pode variar, tá? Mas a maioria é de 35 a 55 anos, tá? O que acontece? Essas mulheres normalmente estão em um caso de depressão associada, elas já são mães de família normalmente, ou separaram do marido, tiveram um marido que era autoritário, que muitas vezes pode ter limitado principalmente a parte profissional dela. Então acabou que ela se dedicou basicamente para a família e não para a própria vida, para a própria profissão, os sonhos dela. Então, se alguém se encaixar aí, vai escutando o que eu estou falando. Acaba que ela parou de viver em função dos outros, as coisas que ela quer, ela não fez e não vislumbra fazer. Então a vida dela para, né? E ela começa a entrar também num sedentarismo, para de fazer qualquer tipo de atividade. E aí vocês sabem que toda essa questão de hormônios, várias substâncias no corpo que são geradas pela atividade física ou pela não atividade física também podem afetar nas dores que ela sente, principalmente na questão muscular. Ontem eu falei na parte do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, que ele vai ir para a periferia e depois vai, consequentemente, contrair a musculatura. Então, vai gerar tensão no corpo, vai gerar endurecimento, rigidez muscular, consequentemente, rigidez articular, enfim. Então, a inatividade vai gerar isso aí. E aí vira uma bola de neve. É aquela pessoa, principalmente aquela mulher que não tem mais sonhos, não consegue visualizar mais nada na vida dela, vive em função do marido e do filho, ou se separou e não sabe mais o que fazer da vida, porque a vida dela era em função do marido. Então, vê se tudo não se encaixa. E se você simplesmente pegar seu paciente, tem fibromialgia, não, vamos fazer uma terapia aqui manual, vamos fazer uma eletroterapia. Olha, a hidroterapia ajuda bastante. Tudo isso ajuda. Porém, se ela não tiver um acompanhamento do nutricionista, porque a questão alimentar vai ajudar muito, né?
as substâncias, todos os nutrientes que o alimento vão trazer para o nosso corpo. Além do que a maioria delas também está com sobrepeso por causa da inatividade, do sedentarismo. Se ela não tiver um nutri, vai complicar. Talvez não tenha tanto resultado o tratamento assim. Se ela não tiver um acompanhamento do psicólogo, também não vai adiantar muita coisa, porque a gente está vendo que a parte emocional, físio, médico, enfim, educador físico para fazer ela voltar a fazer uma atividade. Porém, com a hipnoterapia, ela consegue modificar todos esses padrões, porque, como eu falei anteriormente, com o poder da sugestão, com o poder da palavra, ela pode sim mudar, transformar esses comportamentos que ela tem. Seja, como eu falei naquele tripé, seja ressignificando alguma coisa, algum trauma, o trauma, por exemplo, dela não ter seguido os sonhos dela, a carreira profissional que ela queria, como ela pode ressignificar e superar isso aí, com a dessensibilização das conexões neurais que ela tem com todos esses problemas que ela passa, e a mudança de comportamento. Dá para ela, para essa pessoa, uma alternativa, mudar um pouco a visão dela sobre a vida. Caramba, que legal! A hipnose pode fazer isso? Pode, se a pessoa se permitir e quiser realmente mudar, ela consegue. E isso aí, provavelmente, vai ser um estopim para ela mudar a vida dela e as dores dela também diminuir. Então, se você trata pessoas que têm fibromialgia e não trabalhar a parte emocional dela, não exclui de maneira nenhuma, a hipnoterapia não exclui de maneira nenhuma a psicologia, tá? Então, você tem que estar em parceria com um psicólogo. Mas às vezes eu sei que tem a dificuldade do paciente se conectar, né, com o psicólogo. Então, você pode dar uma abordagem, dar esse auxílio para essa pessoa. Tá joia? Então, a hipnose, a hipnoterapia é uma ferramenta muito, mas muito importante para tratar as dores físicas e emocionais. E se você tem esse combo, né, como eu, graças a Deus eu tenho, de ser fisioterapeuta e hipnoterapeuta ou hipnotista, cara, o mundo transforma. Você é transformado por todos os resultados que você tem dentro da sua clínica, e o seu paciente também é transformado pelos resultados, pelo alívio das dores que ele está sentindo. Não sei se vocês viram, e eu recomendo, um filme chamado Divertidamente. Para quem gosta de animação e tudo mais, as pessoas acham que é para criança, mas para mim não tem nada de criança. Ele mostra como funciona as nossas emoções, como se fosse um controle, e isso a gente até usa dentro da terapia, dentro da hipnose. A gente usa essa sala de controle ali para ajudar a ser uma coisa mais lúdica, para a pessoa entender que ela está no controle das coisas. Então, lá nesse filme, nesse desenho, tem vários bonequinhos, tem a raiva, tem o nojo, tem a alegria, tem a tristeza. Então, esses bonequinhos é realmente como se fosse um controle dentro da sua mente. A gente vai ter todas essas emoções, não tem jeito, é intuitivo, é instintivo. A gente vai sentir todas essas emoções. Mas a partir do momento que você consegue controlá-las, a sua vida muda. As suas dores emocionais vão mudar e suas dores físicas também. Então, como eu falei, uma raiva, um ódio, um rancor muito grande vai alterar a funcionalidade de vísceras. E, consequentemente, sua postura vai mudar, porque você está sentindo dor. A dor que era aqui, no estômago, vai começar a doer lá nas costas, porque você está se protegendo. A dor da raiva vai gerar um bruxismo,
Que aí, se você não controlar, vai quebrar um monte de dente, meu amigo. Tem gente que quebra dente mesmo. E aí, sua ATM vai desviar, e aí vai gerar tensão. Tá conseguindo compreender o que eu tô falando? Se você não controlar as emoções, as suas dores não vão parar. E aí você tem que mudar realmente todo o seu estilo de vida. Todo o seu estilo de vida. Ah, beleza, Luiz, eu faço atividade física. Porra, excelente. Bom demais. Mas do mesmo jeito que você cuida da sua parte física, você cuida da sua parte mental e emocional? Não adianta. Não adianta. Tem que ser um combo. Você tem que juntar as duas coisas. Porque uma vai interferir na outra. Não tem jeito. Daí, você tá sedentário, tá? Beleza. Aí normalmente está sedentário, está um pouquinho acima do peso. Daí uma coisa vai levando a outra. Se eu continuar sedentário, vou continuar aumentando de peso. Se eu não voltar, às vezes eu volto para atividade física. E aí vai começar a doer um monte de coisa, né? Vai doer um monte de coisa, porque você está voltando. E aí a parte emocional te fala, putz, tá, mas eu tô cheio de dor. Se eu continuar fazendo atividade física, as dores vão aumentar. Então, olha como a nossa mente joga contra a gente às vezes. Né? Às vezes ela joga contra. E se você não tem essa consciência, não tem essa percepção, vai virar um loop e você não vai conseguir melhorar. E suas dores não vão melhorar. Sua parte emocional não vai melhorar. Você está entendendo? Cara, eu já atendi pacientes que o cara tava 2 anos na fisioterapia. 2 anos. Né? Na época, infelizmente, não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, talvez não, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia ajudar esse cara. O cara tava 2 anos na fisioterapia. Hidro, fazendo tudo que você tem direito. E não, ele não tinha nada específico. Só que ele sentia muita, muita, muita dor. E aí, você vê o cara voltando para os bancários. O cara era bancário. A vida dele ele era da tecnologia, era um estresse do caramba. E brigava com uma mulher, trabalhava madrugada, não sei o que. A vida do cara era um caos. E nunca ia resolver. Se ele não mudasse o emprego dele, as coisas, se ele não fizesse alguma coisa para ele, nada ia melhorar. Como não melhorava. Fazia tudo que era técnica possível, acupuntura, hidroterapia, eletroterapia, manipulação, tudo. E o cara não melhorava. Daí, se tivesse esse conhecimento todo que eu tenho hoje, eu poderia ter ajudado essa pessoa. Do mesmo jeito que você, profissional aí, tem várias pessoas que você vê nesse perfil e não consegue ajudar. Por quê? Porque o problema está aqui. O problema está aqui. Legal. Não gostando aí da live? Hoje eu estendi até um pouco. Eu geralmente faço uma live de 30 minutos, 35 minutos. Hoje foi um pouquinho mais. E se deixar, eu falo mais coisas. Estão gostando? Se estão gostando, eu continuo. Se não tiver like, se não tiver coração aí, eu paro agora e a gente vai embora. Tá? Ó, Titã falando aqui, ó, se identificou aí, né, cara? Recomenda box. Cara, uma atividade muito intensa, bem bacana. Eu até esses tempos atrás pensei em começar. Minha querida esposa tá no Muay Thai, que também é luta, né? Não é que porque você porrar alguém vai melhorar a sua vida, não, tá? Mas tem essa descarga de energia. Como a gente fala, hoje em dia, pela situação que a gente está vivendo, a galera tá muito ansiosa, né? Muita gente ansiosa. E aí, o que rola? O seu corpo, ele se prepara, a ansiedade, ela vai atingir uma parte do cérebro que a gente chama de amígdala cerebral. Ela é a casa do medo, que a gente chama. Então a ansiedade vem muito por causa de algum medo que você está tendo na sua vida. Hoje em dia,
sei lá, medo do corona, medo de ficar sem grana, medo de um monte de coisa. E aí a ansiedade vem. E quando ela aciona a amígdala na sua mente, no seu cérebro, ela vai disparar uma reação chamada de luta e fuga. É justamente isso mesmo. Luta ou fuga. Isso aí é primitivo. Então nossos ancestrais tinham isso aí. E nós, consequentemente, temos hoje no nosso DNA aí, vamos dizer assim. Quando vinha um predador, o cara ia fazer o quê? Ou ele ia lutar, vinha aquela carga de energia e ele se preparava para lutar ou fugir desse predador. Com a gente, hoje em dia é a mesma coisa. A ansiedade vem, ela vem por vários fatores. E ela vai gerar essas reações fisiológicas no nosso corpo. Então, eu sempre indico a pessoa lutar. Porque se ela fugir, a tendência é aumentar essa ansiedade. Então, lute contra os seus medos. Lute contra os seus medos. Porque quando você, o que eu dou de exemplo da ansiedade, para você controlar ela surge. Uau! A maioria das vezes, como eu sempre falo, é na cama ali quando você está deitando, aí vem o boleto, o não sei o que, 500 coisas na sua cabeça, e aí seu corpo começa a acelerar, taquicardia, aquela coisa toda. Eu sei porque eu já passei muito por isso. E aí você está na cama, seu corpo gerou uma carga energética muito grande, e se você não dissipar ela, essa ansiedade não vai passar. Então, o que acontece que as pessoas associam essas lutas, o boxe, o muay thai e tal, não sei o que, com a descarga de energia. Essa é a associação que a galera faz, mas ela vai gerar outras substâncias no seu corpo. Não necessariamente é só essa descarga de energia. Porque às vezes você não está ansioso e vai fazer um boxe. Entendeu? Mas todos os nutrientes, os hormônios liberados aí no seu corpo com atividade física, isso aí que é o que vai melhorar. Tá? Então, mas o boxe extravasa as emoções aí. Tá joia? Galera, então o que rola? Nossas emoções dominam o nosso corpo. Se você não dominar elas vão dominar você. Lembra, essa linha do controle lá do Divertidamente, tá? Você tem total poder de controlar suas emoções. Em nenhum momento, ninguém vai falar para você que você não vai sentir essas emoções. Não tem como eu chegar com hipnoterapia, um passe de mágica e tal, você não vai sentir mais raiva de ninguém. Isso é impossível, não tem como. Você vai sentir, só que você precisa controlar essas emoções, porque senão essas emoções vão controlar você. E, consequentemente, a dor aparece. E ela pode aparecer, se instalar e ficar por muito e muito tempo. Captaram o nosso tema de hoje? A dor das emoções? Então, meus amigos, se vocês curtiram aí essa live, essa nossa jornada está na metade. Hoje é nosso terceiro dia. Já passamos por 2. Os 2 primeiros dias estão lá. Resumindo aqui para vocês, é basicamente a história da hipnose, mas a história voltada com os profissionais da saúde, tá? Então, o que lá atrás a galera viu, que hoje a gente utiliza e foi melhorando, enfim, tá? Principalmente com foco na hipnoanestesia aqui para a galera da fisioterapia. Ontem eu falei sobre o poder da palavra, como a palavra realmente pode mudar a vida das pessoas e as emoções. E, consequentemente, também entra na parte de hipnoanestesia, porque com o poder da palavra a gente também consegue gerar uma anestesia no corpo das pessoas. Tá? Hoje, falamos da dor das emoções. Hoje era o suprassumo, é o tema que eu mais gosto de falar, porque eu vejo real, concreto, quanto as emoções interferem nas dores das pessoas. Tomorrow, para quem não sabe, tomorrow é amanhã em inglês. Piadinha horrível, mas amanhã
estaremos novamente 8h30 aqui nesse bate-canal aqui. Então, galera, se tem um pessoal que vocês conheçam, que tem interesse nessa área, em saber mais sobre isso, manda o link para eles, manda um recado, fala, pô, tem um cara lá, Luiz, pro Lolo, pros que conhecem, fala lá, pô, tem um cara lá que fala um monte de coisa de hipnose, de dor, pode ser que te ajude. Uma pessoa que está sofrendo aí com dores homéricas aí, e aos profissionais da fisioterapia, principalmente, que podem ter uma ferramenta dessas na mão, galera. Podem ter uma ferramenta dessas na mão, e em breve eu vou dar mais informações sobre o curso de hipnose clínica para fisioterapeutas, tá? Cara, eu tô falando com muito carinho, e vai ser passo a passo, a gente vai estar junto nisso aí. Por isso que as vagas não vão ser muitas vagas, tá? Vão ser poucas vagas para a gente caminhar junto, vou caminhar junto com vocês, dando todas essas orientações, tá joia? E lembrando que amanhã o tema é hipnose além da clínica. Por quê? Porque a gente pode usar a parte clínica ali, de ajudar a pessoa numa hipnoanestesia, na parte emocional, mas tem o além. Além disso aí, tem muita coisa que dá para fazer fora do ambiente da clínica. Nossos pacientes, todo mundo tem o poder dentro da sua mente, né? Então, a gente dá esse poder para o paciente, para ele consiga, fora daquele ambiente no consultório, ele também poder fazer as coisas em casa. Fora isso, eu vou dar algumas sugestões de atuação da hipnose fora do ambiente clínico, tá? Então vai ser muito legal. A gente vai falar muita coisa bacana e várias áreas de atuação que você pode ter com a hipnoterapia, tá? Então, fiquem ligados que amanhã, 8h30, estarei aqui novamente. Divulguem aí, pulverizem essas informações, se vocês gostaram. Feedback é sempre legal, se alguém quiser dar um feedback. Se tiver perguntas aí, esse é o momento. Se você tiver alguma pergunta, manda agora que eu vou responder quantas perguntas tiverem, tá joia? Manda aí, galera, uma curiosidade, uma coisa. Teve gente que eu fiz uma enquete, tá vendo? Eu falei tanto, que a enquetezinha, várias pessoas perguntaram muito a mesma coisa, sabe? Mas tudo relacionado ao que eu falei hoje aqui. Eu só não citei das perguntas que tiveram, mas tudo relacionado se a dor física pode gerar dor emocional e se a dor emocional pode gerar dor física. Então acredito que eu já expliquei tudo. A maioria, quase todas as perguntas tinham essa relação, tá? As outras não tinham muito a ver com o tema em si, mas uma próxima oportunidade eu respondo todas. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu respondo com o maior prazer, maior detalhamento possível das coisas que a galera pergunta. Galera, se tiver alguma coisa, pode me mandar pro direct, eu respondo no privado aí, sem problema nenhum. Manda mesmo, se tiver alguma curiosidade, tá? Apareceu! Beleza. A pergunta do Alex Titan aqui é que as dores emocionais, quando extrapolam, você recomenda tratar o físico ou emocional primeiro? Ou trata os dois em conjunto? Meu amigo, agora você respondeu. Tem que tratar as duas coisas. Porque não adianta só tratar a parte física, é como se você estivesse enxugando gelo. Né? Não vai aliviar? Vai. Mas provavelmente a dor vai perdurar mais um pouco. Então, se não tratar em conjunto as duas coisas, talvez o resultado não seja o esperado. Né? Lógico, se você tratar só a parte física, beleza, tô com dor física. Né?
tratar aquela parte física vai aliviar, obviamente. Qualquer terapia dentro da fisioterapia que você utilizar, ela vai aliviar. Mas, se você tratar realmente as emoções em conjunto, é muito mais efetivo. E isso eu vou te falar porque, bom, como algumas das pessoas sabem, se você não sabe, você sabe, beleza. Se não, eu trabalho muito com a parte esportiva, né? Fisioterapia esportiva. E os estudos mostram que a partir do momento que o cara tem uma lesão, e se ele tiver um acompanhamento psicológico e da parte emocional em conjunto do tratamento, vamos dizer, fisioterápico, né? Enfim, o resultado, a volta dele, o retorno ao esporte é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, tratar, aí a resposta, tratar em conjunto acelera ainda mais os resultados. E, como estamos falando de hipnose, a hipnose tem várias funções aí que podem ajudar a acelerar alguns processos, vamos dizer, metabólicos no seu corpo. Como eu falei, o poder da sugestão é incrível. Então, fica a dica aí para quem a galera que está com alguma lesão, algum incômodo, alguma lesão do esporte, enfim. A hipnose pode ajudar a acelerar o processo de reabilitação. Tá joia? Galera, alguém mais uma perguntinha aí, alguma coisa? Se não, nos encontramos amanhã, 8h30 da noite, né? Para nossa continuidade, nosso penúltimo dia da nossa jornada, que termina na sexta-feira, tá? E outra coisa, quer ser sem fazer? Você não tem, filho, tá? Então faça para você conseguir ter e ser quem você realmente quer ser. Tá joia? Aquele abraço, fiquem com Deus, beijão para todo mundo aí e amanhã 8h30 estamos aqui. Beleza? Valeu, galera. Abração aí a todo mundo.